Éfeso. Éfeso, um paralelo que nós fizemos aí entre Paulo e João. Temos a carta de Efésios e tem também a mensagem de Jesus Cristo que João escreveu lá na carta de Apocalipse. Então, nós queremos compartilhar essa mensagem aí. Eu gostaria que alguém pudesse ler a carta de Apocalipse. Quem tiver com capítulo a Bíblia, 2. Quem tiver com a Bíblia aí, no capítulo 2. Apocalipse 2? Posso ler? 1 ao 7, né? Isso. 1 ao 7. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Uma leitura muito importante e nós precisamos sempre meditar nessa leitura de Apocalipse 2. Existem muitas menções aí, muitas palavras-chave importante para a reflexão de cada um de nós. Uma igreja que foi experimentada, uma igreja que foi levantada por Deus ali em meados do ano 50, entre 50 e 55 depois de Cristo, ali pelos apóstolos, essencialmente o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, algo muito interessante, que é uma igreja que ela foi forjada, e ela realmente batalhou, labutou, e ela tinha características muito importantes aí. Características, por exemplo, que de suas obras, do trabalho árduo, da perseverança. É importante nós tecermos essas características, algo que se assemelha com a nossa caminhada de fé, no princípio da nossa caminhada, algo que o Senhor chama a nossa atenção, porque lembrando sempre da nossa caminhada de fé no início, onde o Senhor nos chama e nós temos todo aquele ímpeto, aquele fôlego, aquela força de vontade de realmente trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar arduamente, exercermos toda a nossa força do nosso trabalho para alcançar vidas, para evangelizar, para fazer a obra. Então, essa perseverança, essa característica estava presente na igreja de Éfeso. E muito importante nós entendermos a continuidade disso tudo. Porque está escrito no livro de Apocalipse: conheço as tuas obras. Então, surge uma pergunta para nós aqui. Quais são as nossas obras que são conhecidas, que são colocadas diante do Senhor? De fato, o Senhor conhece a minha obra. O Senhor conhece a obra que a Evelyn exerce. De igual forma, o Senhor conhece as suas obras, a obra do Alexandre, da Neila, do Juliano, da Carol, do pastor Grayson, da Gisele, do Marcos, do Davi, do David, né? Do Biraci, da Kátia,
da Eliane, de todos os irmãos do corpo. O Senhor conhece as obras da igreja, do corpo, e Ele tem reconhecido o labor, Ele tem reconhecido a perseverança, o trabalho árduo. Como que nós estamos nos apresentando diante do Senhor? O estudo de hoje, na verdade, é uma palavra de algo do Senhor para chamar a nossa atenção acerca dos talentos, daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos para exercer em prol do reino. Essa é uma característica muito importante para a reflexão de todos nós. Eu gostaria que alguém pudesse aí... Você vai ler? Então, essas características revelam uma igreja que foi, de fato, fortalecida no Senhor. Ela foi revestida de armadura. Olha só que interessante. A Evelyn vai ler aqui para a meditação. Eu sempre, quando eu vou orar, eu sempre lembro dessa armadura. E nós precisamos meditar nisso, que foi mencionada, né, essa armadura para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, verso 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Tem que fechar. Pode fechar. Tá um barulho, né? Se faz necessário atentarmos para esta armadura. E qual seria a finalidade desta armadura nos nossos dias? Gostaria, se alguém puder compartilhar, se vocês já meditaram nesta vestimenta, nesta armadura, porque o Senhor fala assim, para resistir o dia mau. Eu quero deixar aqui algo muito importante para a reflexão de todos. Os dias vindouros, o cenário vindouro, cada vez mais vai ter um cenário de hostilidade, um cenário difícil, um cenário em que o Senhor vai requerer dos filhos de Deus algo maior, uma resistência maior, uma perseverança ainda maior, um posicionamento ainda maior do que nós estamos tendo hoje. O Senhor requer do povo de Deus maior intrepidez, ousadia, de fato, um posicionamento para resistir o dia mau. Esse dia mau está aí no contexto desta armadura que o Senhor está revelando para nós. Vocês já tiveram alguma experiência? Vocês já tiveram algo do Senhor acerca desta passagem? Alguém gostaria de compartilhar algo sobre isso? Fiquem à vontade aí. Pode falar. Eu creio assim que nessa passagem ele está falando de um dia específico, mas ele também está abrangendo todos os dias das nossas vidas, né? Tipo, nós temos que estar revestido da armadura para enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas também para o dia do Senhor, né? Porque quando chegar a grande tribulação, por exemplo, nós temos que estar firmados, temos que estar firmes, temos que estar revestidos dessa armadura, nós temos que estar preparados para enfrentar todas as adversidades que vão vir, né? Até o Ricardo até uma vez até comentou sobre isso, né? Por exemplo, se você tem um problema com a ira, você tem que estar preparado para quando chegar esse dia, para isso aí não aflorar em você no momento, né? Então a gente tem que estar sempre preparado já para quando chegar o momento exato, a gente estar com essa armadura pronta, revestido com ela, né? E a armadura também nos remete à luta, né? Guerra, né? Tem que estar preparado para esse dia de batalha. Sim. Com certeza, realmente. E, exatamente, eu vejo dessa forma também, porque ali em Efésios mesmo, ele vai falar que a luta não é contra a carne, né?
mas sim contra principados e potestades. Então, quando eu oro assim, que a gente ora assim, exatamente isso, todos os dias esse versículo, a gente sabe que é uma guerra espiritual, não é uma guerra humana, né? Então, a gente sabe que precisa realmente estar revestido, e essa palavra também, ela vai dizer que a gente não vai colocar armadura para guerrear, né? A gente vai colocar armadura para se proteger. Então, a gente não vai colocar armadura para atacar, mas sim para se proteger. Então, a gente não vê o mundo espiritual. Eu entendo que é uma coisa muito forte para nós seres humanos ainda em carne, porque todos esses acontecimentos a gente não vê, mas eles estão acontecendo. E então a gente coloca a armadura do Senhor a fim de estarmos protegidos espiritualmente para as batalhas do dia. Então é assim que eu vejo, né? E tanto que um dia eu aprendi, eu quero compartilhar com os irmãos, não sei, acredito que isso é verdade, né? Eu oro assim. Quando eu faço o revestimento da armadura em nós, eu também revisto os nossos anjos, porque eles estão levando ali, né, as nossas orações ao Senhor, eles precisam também estar revestidos da armadura de Deus para que o inimigo não venha, né, atacá-los e não entregar a bênção, né, que o Senhor traz, né, através dos nossos anjos. Então a gente ora para os nossos anjos também estarem com a armadura do Senhor. Amém. Interessante esse que vocês compartilharam, e me fez lembrar de uma experiência que nós tivemos quando nós orávamos pelo pastor da congregação lá de Campo Grande. Tivemos muitas experiências ali na intercessão, era a pandemia, nós entramos neste propósito de jejum, de voto, de consagração, de oração diária, lá na congregação, em prol do pastor Dinho. Ele ficou 53 dias internado na UTI, e por um milagre ele está vivo hoje. E tivemos muitas experiências. Eu lembrei da experiência da Evelyn, da bandeira. Ela viu uma bandeira, porque ela orava realizando esse gesto. E ela não entendia isso espiritualmente acerca disso. Mas neste cenário de batalha espiritual, houve esse discernimento da bandeira sendo movida, porque sinalizando o quê? A autoridade ali do Senhor acerca da batalha espiritual. E num dia desses, o pastor Marcos, nosso pastor lá de Campo Grande, ele viu na Evelyn uma parte dessa armadura. No mesmo dia. E ele desenhou, porque ele é desenhista profissional, e ele desenhou para ela uma parte dessa armadura manopla, assim, branca, com detalhes em dourado. Então, assim, essa experiência para nós foi incrível, sabe? E isso demonstra realmente o quão é real a batalha espiritual e a necessidade de discernirmos isso em Deus, espiritualmente, nos posicionarmos diante das batalhas diárias que acontecem em nossas vidas. Claro, tudo tem uma preparação, dia após dia é o Senhor forjando, é o Senhor preparando. Cada dia o seu devido mal. Por quê? Porque os dias vindouros estão se aproximando da última semana, do dia do juízo. Então, tudo que nós estamos passando hoje é uma parte dessa preparação, desse revestimento do Senhor. E realmente, essa característica defensiva, ela é tão importante, por isso que cada peça da armadura, ela tem uma palavra de vinculação que está associado aí com essa peça. Cingidos com a verdade. A verdade, ela vai cingir. O cingir dos lombos, isso demonstra o quê? A verdade precisa estar o quê? Revestindo você, porque o cingir da armadura é necessário para todas as demais peças estarem devidamente posicionados na parte do corpo. E aí todas as outras peças têm as suas palavras-chave. A couraça do quê? Da justiça, andar retamente na justiça do Senhor. Integridade, justiça aponta para a integridade. O capacete da salvação, porque no capacete vinculado à salvação, porque todos os dias seremos o quê? Tentados a nos desviar, e o capacete na cabeça é o quê? Mente, coração, pensamentos, sentimentos,
que por vezes o inimigo tenta infiltrar, para quê? Para nos afastar do propósito do Senhor, que envolve a salvação, que envolve os vencedores, de vencer, a perseverança, de vencer no final. Então, por isso, o capacete da salvação. O escudo da fé, e ali ainda tem uma complementação, para que nenhum dardo inflamado venha alcançar as nossas vidas. Então, a fé é como um escudo para cada um de nós, calçados com a preparação do Evangelho da paz, o Evangelho, a palavra do Senhor, dia após dia. Por que calçados? Porque está nos pés, porque em toda a caminhada a palavra precisa estar conosco, meditando dia e noite na caminhada diária em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela precisa estar conosco. A espada, a palavra do Senhor, né? Então, muito importante isso, discernirmos todas as peças, as indumentárias e entendermos em Deus de que maneira nós precisamos nos revestir. Avançando aqui. Pode avançar. Vamos fazer um breve paralelo com as cartas de Paulo, e comparar as recomendações de Paulo com aquilo que Jesus falou aos Efésios, ali no livro de Apocalipse, e ver realmente acerca disso. Paulo, ele recomendou, assim, o seguinte: não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Olha só, que interessante. O Senhor, nos dias de hoje, ainda chama a atenção de cada um de nós para não vivermos na inutilidade dos pensamentos deste mundo, deste sistema. Cada vez mais o sistema vai engodar, vai articular para estarmos o quê? Em algumas ações inúteis, algumas ações que não têm produtividade, que não geram edificação. E também algumas ações que vão o quê? Destruir, desconstruir em nós. Então, serve para nós também esse alerta. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, João, através ali da carta de Apocalipse, ele escreve que a igreja de Éfeso não tolerava o quê? O pecado. Então, nós temos uma consonância bem interessante, que a questão de refutar, de fato, o pecado. As palavras que estavam lá com Paulo também estão em consonância com o que João estava falando. Paulo também recomendou: ninguém os engane com palavras tolas. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Olha só que interessante. E João também escreveu. Afirma que ela não tolerava o quê? Os impostores. Então, a igreja de Éfeso, ela foi preparada, forjada, e ela, de fato, ela avançou nesta caminhada de realmente discernir as obras infrutíferas das trevas, de expor à luz, e ela, como descrito por João, ela não tolerava os impostores. Foi uma igreja cautelosa, ela examinava cuidadosamente os que se diziam apóstolos, e eles conseguiram enxergar o engano por trás destes falsos apóstolos. Paulo instruiu que se vestissem da armadura de Deus, conforme nós lemos aqui, para resistir ao dia mau. E João a descreve como uma igreja que perseverava e suportava o sofrimento. Detalhe, ela realmente passava por batalhas, lutas, ela passava por sofrimento, por tribulação, e ela não desfalecia por causa do nome de Jesus. Isso está no verso 3. Foi uma igreja que não desviou da sua fé e lealdade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Uma mensagem que também precisa estar latente dentro de nós. Uma mensagem que serve para os nossos dias. Eu sempre lembro do princípio de dores, que está em Mateus 24, onde
ela se associa com uma parturiente, uma mulher que está para dar à luz, ainda está no princípio de dores. Essas dores, elas vão aumentando com o decorrer do tempo, e as contrações, um intervalo de uma dor para outra, esse intervalo ele vai diminuindo. Então, nós precisamos estar atentos com este princípio de dores. Eu sempre faço menção à última contração que nós tivemos forte, que foi o período de pandemia, e eu entendo que existe uma contração forte para chegar. E o Senhor sempre chama a nossa atenção. Vocês estão preparados para a contração que está por vir? Ah, mas como que eu sei se eu vou estar preparado ou não? Essa pergunta, ela pode ser respondida com uma outra pergunta. De que maneira você está aproveitando o seu tempo para forjar a sua armadura em Deus? De que maneira você está se relacionando com o Senhor? No jejum, na oração, na consagração, na santificação, na leitura da palavra. Você está, de fato, se colocando diante do Senhor para que o Senhor possa, de fato, colocar você neste lugar, neste cenário, e você vencer e superar essa contração que está chegando? Então, uma contração atrás da outra nada mais é do que um processo de preparação para servos do Senhor, servas do Senhor, todos eles posicionados, preparados para o grande desfecho da última semana. E outro detalhe aqui que eu coloquei, na palavra de Paulo, ela foi alicerçada no amor fraternal, como está escrito em Efésios 1, verso 15. Paulo declarou conhecer, porém, mesmo conhecendo tal amor, ele roga para que ela permaneça firme, arraigado neste amor e fé, a fim de conhecer o amor ágape, o amor de Cristo. Então, nós chegamos na palavra de Apocalipse. Ora, não seria este, então, o amor que Jesus aponta como faltoso, que está em Apocalipse 2, verso 4? E aqui nós escrevemos, né? Eu creio que seja. Porque qual foi a mensagem em Apocalipse? Arrependa-te, porque você não tem mais o primeiro amor. E essa mensagem também serve para as nossas vidas. Lembrando sempre o que aconteceu conosco desde o princípio da nossa caminhada de fé. Como nós estávamos no início? Aquele ímpeto, aquela chama acesa de estar com o Senhor, de servir ao Senhor com todo o nosso esforço, com toda a nossa vida. E como nós estamos agora? Será que alguma coisa precisa ser calibrada? Isso envolve este amor que o Senhor estava requerendo da igreja de Éfeso. Este amor. Então, perceba que o Senhor sempre chama a nossa atenção acerca disso. Eu reconheço e quero compartilhar com os irmãos que eu cheguei a ter esse amor se esfriando dentro de mim. Ela se esfriou dentro de mim. E quando nós falamos de um amor esfriando, nós vamos lembrar da passagem de Mateus 24 novamente. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a igreja de Éfeso, por ser a primeira das 7 igrejas de Apocalipse, como se fosse ali uma porta de entrada para que a iniquidade possa de fato entrar, esfriar o amor de muitos, e por causa desse amor se esfriando, a apostasia ela vai ganhando forma, ela vai ganhando terreno no coração de muitos e se instaurando aí, né, nesses dias. Pode falar. Por isso que a gente leu ali, né, no princípio, que ele fala, volta ao primeiro amor, né? Quando a gente tem esse primeiro contato com Deus, né, que a gente sente mesmo o Espírito do Senhor trabalhando em nós, a gente
quer falar para todo mundo, quer convencer todo mundo. A gente não mede palavras nem esforços para alcançar vidas, né? E conforme vai passando o tempo, que você vai ficando maduro na fé, assim, vai tendo mais conhecimento, parece que realmente esse primeiro contato, que é aquele que você quer falar para todo mundo, ele vai, assim, ficando menos intenso. Então, por isso que ele fala, ele chama atenção, volta ao primeiro amor, né? Eu confesso que nunca se esfriou, sabe? Isso em mim. Desde que eu conheci o Senhor, com 15 anos de idade, para mim sempre é igual, assim, não teve assim morno, nem frio, sempre foi o mesmo amor. O que aconteceu comigo foi que no começo da minha obra, eu tinha algo com o Senhor que era assim. Ele falava, fala para aquela pessoa tal coisa. E eu ia lá e falava, né? Ó, o Senhor está falando isso para você. Conforme foi passando o tempo, eu ficava duvidando se aquilo realmente era do Senhor, sabe? Eu falava, será que eu falo? Será que eu entrego? Só que essa dúvida não tinha na minha cabeça no começo. E eu comecei a colocar assim em prova, né? Será que eu realmente vem do Senhor, né? Mas era do Senhor. Só que eu comecei a duvidar. Então, para mim, o que mudou foi isso, né? Então, o Senhor falou para mim exatamente isso: volta ao primeiro amor. Tenha ousadia, fala de mim, porque sou eu que estou falando mesmo. E foi isso que aconteceu, né? Mas é bem interessante mesmo essa repreensão que o Senhor faz às igrejas, né? E o que a gente está estudando aqui é da igreja de Éfeso, mas só queria compartilhar a minha experiência. Amém. Quer acrescentar algo? Então fica essa pergunta: o que a igreja de Éfeso nos ensina? Jesus disse que ela não amava como no princípio. E mesmo dizendo isto, ele propõe o quê? Redenção. Existe uma exortação acontecendo, uma chamada ao arrependimento. Essa chamada de arrependimento, se nós meditarmos na igreja de Éfeso, ela existe para os nossos dias. Existiu ali no tempo histórico, nós precisamos discernir isso, de que aquelas igrejas estavam ali estabelecidas, e essa mensagem serviu para aquela igreja, naquele tempo, historicamente falando. E então também serve para os nossos dias, porque as cartas ali, para as 7 igrejas, têm um contexto profético. Então o Senhor propõe algo ali, uma exortação ao arrependimento, de voltar ao princípio, de realmente ter aquela chama do amor. O que João escreve sobre Éfeso, sobre a igreja dos Efésios, não é para que ela volte ao primeiro amor, não é para que ela volte a amar a Jesus, mas para que ela lembre de onde ela caiu, se arrependa e comece a praticar as primeiras obras, para que ela volte a trabalhar como ela trabalhava no princípio, como está escrito lá no livro de Efésios. Ela tinha muitos trabalhos, ela trabalhava muito para o Senhor, ela fazia muitas coisas, e com o esfriar do amor, com o passar do tempo, ela deixou de trabalhar para o Senhor. Então, quando Jesus vai exortar a igreja de Éfeso, ele fala, lembra de onde você caiu? Se arrependa de onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. Então, quando Jesus ele fala assim, que ele repreende ela, traz uma exortação ao arrependimento, ele não fala assim, volte a me amar. Não é venha me amar, eu quero que você me ame. Embora isso seja um mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas ele fala para ela, volte a trabalhar, volte a fazer, porque quando o amor se esfria, a gente tende a deixar de fazer as coisas. Até quando a Carol estava compartilhando ali o testemunho dela, eu lembrei do meu, né? E o que acontece? No início da minha caminhada, eu trabalhei muito para o Senhor. Muito, muito, muito. Nós somos 10 anos de um ministério, e depois nós somos 7 anos de um outro ministério, que é esse que o pastor Dinho que ficou internado. E nos 10 anos anteriores no outro ministério, nós servíamos de segunda a segunda ao ministério. Não tinha um dia sequer para nós, como família, nós servíamos muito e nós servíamos com alegria. Embora fosse uma rotina apertada, nós servíamos com muita alegria. E aí acontece que nos 2 últimos anos, com 8 anos de que eu estava nesse ministério, que nós estávamos nesse ministério, veio a palavra do Senhor para mim no livro de Apocalipse, capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso. E veio exatamente essa palavra, né? Eu conheço as tuas obras, eu sei que você é perseverante, eu sei que você não suporta os maus, eu sei que você colocou eles à prova e os achaste mentirosos. Tudo isso, assim, era muito real, muito claro na minha vida.
mas eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. E eu deixei, irmãos, eu deixei de fazer. Sabe, antes eu lavava um banheiro da igreja com a maior alegria da minha vida, sem ter título algum, sem ter cargo nenhum, sem ser paga para lavar banheiro. Eu ia lá e eu lavava feliz. Mas chegou um momento em que eu já não queria fazer mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. E aí o Senhor veio e me repreendeu. Faça o que tem que ser feito. Volte a trabalhar para mim como você trabalhava no princípio. E aí precisava de haver um conserto em mim. Por quê? Porque eu não devia focar no que as pessoas estavam fazendo ali, no que estava acontecendo naquele ambiente, mas eu devia focar no Senhor. Aquilo me doía bastante. Mas eu precisei aprender a trabalhar para o Senhor sem olhar o que está acontecendo ao redor. Mesmo quando eu olhava, eu falava, meu Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui mesmo? O Senhor está aqui até o dia que um mês antes de eu sair desse ministério, né, foi um rebuliço muito grande, mas um mês antes de eu sair desse ministério, assim, o Senhor, ele levou um profeta lá na igreja, né, foi ministrar a palavra, e eu estava no louvor, e eu já não queria nem fazer parte mais do louvor, e aí ele virou para mim, e eu falei, pronto, lá vem, profetada que deve ser, que vem agora, porque sentou, né, na mesa, deve ter ouvido um monte de coisa, enfim, e aí ele pegou, apontou para mim e falou assim, olha, Deus manda te falar. Você se pergunta se eu não estou vendo. Eu estou vendo. E eu estou cuidando. Então, foi uma resposta muito certa de Deus, assim, sabe? Muito direta. Apontou, assim, na direção das pessoas, né, na direção do que acontecia, e falou, eu estou vendo sim. Eu estou vendo. Faz um negócio por você. E ele foi me direcionou para fazer algumas coisas, e eu comecei a fazer essas coisas que foram direcionadas. Mas o que importa de tudo isso é que, depois disso, alguns meses se passaram, houve uma mudança, né, uma transição, saímos de um ministério, fomos para outro ministério, e nesse outro ministério eu pude ser curada, pude ser restaurada, pude servir novamente ao Senhor, aprender a servir novamente ao Senhor, ter o desejo de servir. E aí o desejo nasceu no meu coração novamente, brotou no meu coração de voltar a trabalhar ao Senhor, como no princípio. Então, o que a igreja de Éfeso nos ensina é que Jesus não está pedindo para ela me ama de volta, não, mas volte a trabalhar. Volte a trabalhar como você trabalhava antes. Avançando aqui. Alguém levantou a mão? Pode falar. O pastor Viraci. Fica à vontade. O microfone está fechando. Amém, irmão. Essa parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, mas acerca desse... a respeito das primeiras obras. No caso que a irmã está falando aí, será que a irmã chegou ao ponto de deixar o primeiro amor, entendeu? Que é Cristo, entendeu? Que eu entendo que é Cristo voltar ao primeiro amor, porque eu acho que a igreja de Éfeso, ela estava em um estado espiritual tão decadente, tão distante do propósito que Deus tenha chamado ela, que Jesus chamou ela, entendeu? Distante, né? Na idolatria e outras coisas, entendeu? Porque o que eu entendo às vezes as pessoas não têm deliberadamente o propósito de deixar de fazer os afazeres que está determinado para a igreja, mas o sistema religioso que se plantou nos leva a deixar de fazer algumas coisas que, no princípio, por sermos criança, estar crescendo, e nós vamos entendendo da palavra, vamos ficando maduro, adulto, e às vezes não é porque hoje mesmo eu não consigo fazer no ministério que eu estou o que eu fazia. Eu passei 18 anos no campo, trabalhando, só recebia ajuda de custo, entendeu? E aquela ajuda de custo que eu recebia era empenhado, era trabalhado na obra, entendeu? E eu fui entendendo, desgastei a minha família, que minha irmã falou aí, que você passa muito tempo essa obra, só ministério. Você vê que foram 18 anos que não se fala de férias, não se fala de descanso, não se fala de família, não se portava com família. Então eu deixei de fazer aquilo que eu fazia, que era tão desgastante. E eu não sinto que eu deixei o primeiro amor, entendeu? Eu não sinto que eu fazia.
que eu deixei o primeiro amor, e que eu devo também voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu não sinto que eu devo fazer, voltar a fazer aquilo. Ainda mais agora que eu conheço a palavra com outra profundidade, com outra maturidade, entendeu? E eu mesmo não sinto que eu deixei o primeiro amor. Eu continuo amando Jesus no mesmo propósito, continuo hoje mais ainda. Eu continuo mais ainda porque hoje eu conheço o evangelho do reino milenar, e isso me leva a amar mais Jesus. E quanto mais eu conheço essa palavra, me distancia mais daquilo que eu fiz. Que eu fiz no sistema religioso. Entendeu? Me leva, mas eu não me sinto dizer assim, não, eu larguei o primeiro amor, eu não larguei o primeiro amor. Eu tenho 24 anos de Cristo, nunca pensei em deixar o evangelho, por nada. Eu só não faço mais aquilo que eu fazia no sistema religioso, para agradar o sistema religioso. Ontem mesmo fui para a Santa Ceia, pensei na pessoa que eu saí aborrecido ontem da Santa Ceia, da ceia. O pastor teve o desespero de falar, de dizer, se tem um irmão que está passando fome e necessidade, que ele deve ler a Bíblia. Gente, não é isso que a Bíblia fala. Entendeu? Então eu não posso mais me adequar a esse sistema religioso, entendeu? E eu não me sinto, o que eu sinto, entendeu? Eu não me sinto que eu larguei o primeiro amor, entendeu? Eu estou pronto para trabalhar, estou aprendendo, estou crescendo, mas não dá mais para voltar o que eu fazia, não, no meio do sistema religioso, de forma alguma. Sim, concordo contigo, não tem como voltar mais, né? Chegamos num dado momento da situação que a gente não tem condição mais de voltar para aquele mesmo lugar. E nós realmente temos essa consciência. Temos essa consciência de que nós avançamos, de que nós evoluímos, de que nós amadurecemos, crescemos no Senhor em graça, em conhecimento. E quando eu falo, né, que aquelas obras que eu estava fazendo, né, fui deixando de fazer, eram as obras em amor do propósito do Senhor em prol das outras pessoas que estavam lá. Comecei a olhar para o sistema, comecei a olhar para as dificuldades, comecei a olhar para a liderança e comecei a enxergar coisas que eu não gostaria de estar enxergando, mas foram coisas necessárias, foram coisas importantes que o próprio Senhor quis mostrar. E aquilo ali me desmotivava a fazer as coisas ali dentro, mesmo sabendo que existiam pessoas ali que eram os pequeninos do Senhor, que precisavam receber. Então, quando eu contei esse testemunho, foi para exemplificar isso, né? Que eu deixei de fazer essas coisas, porque eu comecei a olhar para aquilo ali e fui meio que deixando. Eu nunca deixei o Senhor, mas eu deixei de fazer para o Senhor. Deixei de olhar para o Senhor e falar, não, Senhor, o Senhor está nesse lugar, eu vou continuar fazendo pelos meus irmãos que estão aqui, que são mais fracos, pelos meus irmãos que não estão tendo essa mesma visão que eu estou tendo, e não estão enxergando aquilo que precisam enxergar. Então, o Senhor está me mostrando. Só que quando o Senhor começou a me mostrar, eu levei um choque. Comecei a levar um choque, aquilo ali mexeu demais comigo. E a palavra foi exatamente essa. É que tem muito mais na palavra de Apocalipse, capítulo 2, né? Não foi apenas você deixou o seu primeiro amor. Eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Mas você não compactua com os mentirosos, você não é a favor dos nicolaítas, como eu também não sou, você, pois, eles aprovam e achou mentiroso. Exatamente. Deus falou tudo para mim que estava acontecendo através dessa passagem de Apocalipse. E, claro, falou também que eu abandonei, né, as primeiras obras, porque deixar o primeiro amor foi abandonar as primeiras obras. Não é deixar de amar o Senhor, eu não deixei também, em nenhum momento, né? Tanto que na primeira oportunidade que eu tive, que eu saí dali num culto de domingo, na quinta-feira eu estava numa outra igreja. Já, não dei tempo para a mente descansar, né, para falar, não, vou ficar em casa hoje, eu vou ficar em casa. Não fiquei. Eu fui para o Senhor buscando, obviamente, ser alimentada, porque eu precisava de alimento sólido. Já não dava mais para ficar com aquilo que eu estava recebendo, né? E essas primeiras obras aqui, né, que Jesus ele aponta, que quem está falando é João, mas ele está falando da pessoa de Jesus. Jesus é que revelou para ele. Essas primeiras obras que ele está trazendo aqui, ó, lá em Efésios, Paulo declara sobre a igreja de Éfeso, que no princípio ela trabalhava com as próprias mãos, para quê? Para ter o que repartir com quem tivesse com necessidade. Então, o objetivo dessas obras, dela voltar a trabalhar, sempre foi servir o próximo. E era isso que eu não estava mais fazendo, deixando de servir o próximo porque eu estava olhando para o sistema. Alguém levantou a mão? Marcos Miguel. Fui eu. Eu entendi como a irmã colocou, né? Entendi a colocação, né, do irmão Biraci, né? Eu concordo, né, plenamente, né? Mas entendi lembrei do texto, né? 1 Coríntios 16:14, né? Fala que todas as coisas sejam feitas com amor, né? Todas as coisas, né? Não tem exceção, né? Tudo que a gente faz, né, com esse... A gente deve procurar fazer assim como o irmão colocou, né? Para servir ao próximo. Né? Então, mais nesse sentido, né? Sim.
Sim, exatamente. A gente tem que servir o outro. Pode falar. Uma das coisas também que faz a pessoa esfriar no amor, né, a Deus, é que quando ela começa a servir, por exemplo, ela se converteu, ela começa a servir na igreja, a gente aprende, tudo que você vai fazer para Deus, né, faça para Deus. Então a gente fica cheio para fazer as coisas, né? A gente faz assim, tipo, fica animado para fazer. Aí a gente se decepciona com as pessoas, e isso daí faz com que muitas de nós, né, a gente esfrie com o Senhor. Tem gente até que se desvia porque se decepcionou com as pessoas, né? E não é bem assim. A gente, na verdade, precisa entender que não é Deus que nos decepcionou, mas foram as pessoas, né? Por quê? Porque quando a gente entra na igreja, a gente acha que vai ser tudo perfeito, né? Que todo mundo que está ali respeita, não tem arrogância, né? Então, daí, quando você está sendo conquistado, as pessoas são uma coisa, mas depois você está lá dentro, até os pastores são diferentes, assim, tipo, já não tem mais aquele sorriso, já não tem aquele amor que tinha. Aí você começa a olhar e fala, ué, mas, né? Cadê aquele amor que tinha, né? E daí muitas pessoas acabam sendo da própria igreja, tipo, da igreja do corpo, né? Então, o que a gente precisa entender é que nem quando a gente saiu da igreja que a gente tinha, a gente ainda tinha vontade de servir, né, amor? Por quê? Porque a gente não se decepcionou com o Senhor, o nosso amor com Cristo ainda estava, né? Ainda estava quente dentro de nós, assim como está até hoje. E a gente procurou um outro lugar, né? E nós não saímos de lá porque brigamos, mas porque a gente sentiu que Deus estava nos movendo, né? Mas muitas pessoas não entram mais na igreja por decepção, e eu ouço algumas pessoas falarem assim, eu preciso conhecer a Deus novamente. Só que se essas pessoas entrarem numa igreja achando que vai ficar tudo bem com o relacionamento com as pessoas, ela não vai aguentar de novo. Por quê? Porque é exatamente isso. Acha que porque está servindo ao Senhor tudo vai ser perfeito, e na verdade não é. É muita luta sempre. Né? E isso daí faz decepcionar. Inclusive ali em Apocalipse 2:5, que você leu? Sim. Que fala sobre a apostasia ali, né? Ele fala que se você não seguir ali, ele vai tirar, como é que é? Vai tirar o candelabro? Tá falando ali de perder a salvação, ali tá ensinando isso, né? Então, como isso é delicado, né? Então, a gente tem que fazer realmente as coisas para Deus. Quando você vai limpar um banheiro numa igreja, vai servir no ministério infantil, né? Tudo. Quando a gente foi entregar uma criança lá, o pai e a mãe super grosseiros, assim, mas a gente sempre estava muito alegre em servir, porque a gente estava fazendo para o Senhor. Até quando a gente faz um jejum, a gente consegue fazer do começo ao fim, né? Mas quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, a gente não consegue fazer como quando a gente faz para Deus. Por isso que a gente tem que colocar tudo para o Senhor, porque a gente faz com muito mais amor, né? Então, é essa visão que a gente precisa ter, não focado nas pessoas, mas focada sempre em estar fazendo, mesmo que você pense que aquele serviço é uma coisa, Deus não está percebendo, ele percebe tudo, porque é o teu coração que ele está vendo ali. É isso que é o importante para não esfriar o amor em Deus, né? Sim, exatamente. Tudo fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Que é isso que vai manter a gente firme, né? Isso que vai manter a gente focado naquilo que tem que ser feito. Só um minuto. Oi? Vou passar. E aí, eu deixei essa pergunta. A igreja de Éfeso, aquela lá do tempo histórico, na carta de João, Apocalipse, aquela igreja se arrependeu? O que os irmãos acham aí? O que os irmãos acham? Você acha que aquela igreja se arrependeu, não se arrependeu? Aquela admoestação do Senhor surtiu algum efeito para aquela igreja? Alguém conhece essa história? É uma curiosidade interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Alguém sabe dessa história ou não? Você perguntou se ela chegou a se arrepender? Se ela, de fato, acatou a palavra do Senhor, voltou, né, a servir, a realmente ter essa característica de amor nas suas obras e tudo mais. Uhum. Não, assim, pelo que eu lembro, né, que somente 2 igrejas, né, que realmente cumpriram o propósito de Deus, as 5 não. Então, a Éfeso é uma que não cumpriu, né? Não... Ela estava em falta, né? Em falta, Exato. Eu quero compartilhar com os irmãos algo interessante, histórico, mas que serve para nós também. Aqui Vamos pegar um pouquinho da história. A igreja de Éfeso, ela foi fundada em meados, tá? No ano 52 depois de Cristo, mais ou menos ali na segunda viagem missionária de Paulo.
E então Paulo escreve também a carta de Efésios. Isso aconteceu no ano 62, então mais ou menos 10 anos aí. E na carta de Paulo existem muitos elogios, inclusive dela realmente servir a Deus com amor. Contudo, passados aí aproximadamente 30 anos, chega a carta de Apocalipse e a admoestação para que a igreja de Éfeso voltasse às primeiras obras, porque ela ficou em falta neste primeiro amor. Você vê que interessante. 30 anos depois da carta de Paulo. E aí, nós encontramos uma carta posterior da de Apocalipse, que é a carta de Inácio de Antioquia. Os irmãos conhecem Inácio de Antioquia? Está na patrística. São os discípulos dos apóstolos. Nós que estamos trabalhando no seminário das 4 dimensões do reino, estamos realizando todos esses estudos relacionados às 4 dimensões, 2 casas de Israel, as solenidades bíblicas, eleição, propósito, e estamos encontrando de que isso está endossado na patrística, ali nos discípulos dos apóstolos, principalmente os da escola de Antioquia, porque Antioquia foi onde estabeleceu ali a região dos apóstolos. Os apóstolos estabeleceram ali a escola de Antioquia, e os discípulos dos apóstolos, né, tiveram ali um lugar estabelecido. E Inácio, ele foi bispo de Antioquia. Pedro foi o primeiro a exercer o episcopado em Antioquia, o apóstolo Pedro. Depois dele veio Evódio. E depois de Evódio veio Inácio de Antioquia. E Inácio de Antioquia escreveu uma carta. E ele escreveu essa carta para Éfeso. E olha só o que eu achei de interessante. Os irmãos podem constatar isso num dos volumes aí, o volume 1 da patrística. Ele escreve assim, ó: quanto a Croco, digno de Deus e de vós, que recebi como um exemplo do vosso amor. Olha que interessante. Ele foi para mim conforto em todas as coisas, que o Pai de Jesus Cristo também o conforte com Onésimo, Burro, Euplo e Frontão. Neles eu vi a todos vós, segundo o amor. Então, algo chama a atenção, que de fato aquela carta que João escreveu no livro de Apocalipse surtiu um efeito para aquela geração passada. E Inácio continua aqui, ó: por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia do vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo a partir de cada um que vos torneis um só coro, um hino ao Pai, para que ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras. Olha só que interessante. Vossas boas obras. Ou seja, Éfeso, ali no tempo de Inácio, que já era no 2º século, já voltaram a exercer boas obras dignos de amor ao Senhor. Obras realmente frutos de amor, de servir ao próximo, como membros do seu filho, ou seja, parte do corpo. É proveitoso, portanto, que estejais em unidade inseparável, a fim de sempre participar de Deus. Interessante ressaltar isso, porque qual que é a mensagem do Senhor para a igreja como um todo? É ser, de fato, participante, servir um ao outro, no partir do pão, na comunhão, de atentar às necessidades do próximo, aos necessitados. Então, Éfeso ouviu aquela mensagem na carta de Apocalipse, e conforme nós constatamos aqui, na carta de Inácio de Antioquia, ela conseguiu se arrepender e apresentar as devidas obras dignos de amor
ao Senhor. O que isso me chama a atenção? Que para os dias de hoje, o Senhor também chama ao arrependimento aqueles que perderam o primeiro amor, aqueles que deixaram de servir integralmente, com integridade, o corpo de Cristo. E que, de fato, o arrependimento de parte dessas 5 igrejas vai acontecer. Porque por isso que nós temos o candelabro como um símbolo. Lembra? Essa primeira slide. Nós temos aqui os 7 castiçais. Só que eu enfatizei uma aqui no centro. Porque 2 estão posicionadas diante do Senhor, conforme a Carol falou. Esmirna e Filadélfia. Só que o candelabro totalmente aceso precisa de 7. Ou seja, vão ter igrejas que vão se arrepender, que vão se posicionar. Isso nós encontramos nos dias de hoje. Pessoas que, como Éfeso, deixaram o primeiro amor, de servir ao Senhor, como anteriormente. De igual forma, vão ter outras pessoas que também vão se arrepender. E o arrependimento das outras 5, junto com as 2 que já estão posicionadas, nós teremos 7 lâmpadas acesas. O candelabro plenamente aceso. Então, essa mensagem de Éfeso, lá para o passado, serve para os nossos dias também. Só tomar uma água aqui. Eu quero também. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Que o Senhor chama ao arrependimento a muitos que perderam o primeiro amor. E os que vão se arrepender, estes vão ser colocados para serem acesos. Existem 5 virgens prudentes que vão despertar na primeira metade da última semana. E juntamente com as 2 testemunhas, essas 5 virgens prudentes vão se acender. Vão se colocar diante do Senhor. E nós teremos 7 luminárias acesas na primeira metade da semana. Então, essa carta de Inácio demonstra que, de fato, o Senhor continua trabalhando. Ele continua agindo na vida dos irmãos. E existe irmãos como Éfeso que vão se arrepender. Uma virgem prudente que pode estar dormindo, mas que ela vai se arrepender, vai se posicionar, vai despertar e vai ascender para a glória do Senhor. Amém? Pode falar aí. Então, bom, vendo isso tudo que você explicou sobre as igrejas, né, a gente entende que a igreja é as 2 testemunhas, é a boca de Deus, né? O Senhor precisa da igreja para anunciar, né, a vinda do nosso Jesus. E claro que tem igrejas, né, com as suas condutas que desagradam ao Senhor, mas que ele, então, pelo que você está me explicando aqui, que algumas delas, né, vão se corrigir em tempo, estão dormindo e vão acordar. Mas a minha pergunta é com relação, assim, a essas igrejas, eram 7, né? Dessas 7, 2 só que, né, que não foram repreendidas, né? Filadélfia e Esmirna. As outras 5, houve, né, uma repreensão por conta do Senhor para elas, né? Nessa situação, nesse cenário, assim, do fim, como que a gente pode enxergar, assim, essas igrejas, né, como um todo, das 7, na eleição e no milênio? Aonde que elas se enquadram ali? Porque daí eu achava que essas 5 repreendidas, elas realmente foram reprovadas pelo Senhor e que elas não entrariam, né? Que elas foram condenadas, né? Mas agora que você me explicou de uma outra forma, agora já comecei a ver de um outro jeito. Uhum. Então, nós temos 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são loucas. Lembra da parábola das 10 virgens?
Sim. Então, vai tipificar essas 5 igrejas que estão em falta diante do Senhor. Mas dessas 5 igrejas, tem uma virgem prudente que se arrepende e se posiciona, e tem uma virgem louca que não se posiciona e ela vai apostatar. Então, quando você enxerga essas 5 igrejas que vão apostatar, você está enxergando as 5 virgens loucas. É isso mesmo. Mas, dentro de cada igreja, também tem 5 que se arrependerão tempestivamente, a tempo, né? E elas vão conseguir despertar e elas vão estar junto com as 2 testemunhas nessa caminhada. Entendi. Nossa, ótimo, né? Ótimo. Por isso que, para as 10 virgens despertarem, tem o grito, eis o noivo. Quem dá o grito são as 2 testemunhas. E aí as 5 virgens prudentes, elas conseguem despertar, se posicionar. Então vamos ter 2 testemunhas, mais 5 virgens prudentes acesas, que são os 7 luminares do candelabro aceso. Maravilhoso. Amém. Amém. Pode falar. O que eu ia falar? A gente vê nessa parábola das virgens que ambas estão dormindo, né? Sim. Então precisa vir 2 para acordá-las. Isso. Então, essa dormência já se refere a essa repreensão, que dá para entender. Elas são repreendidas, né? E depois elas despertam, né, e são salvas. Mas também dá para a gente entender que dentro dessas igrejas pode se encaixar o joio e o trigo, não é? Também. As virgens loucas tipificam o joio. E ela tá no meio das 7, né? Tá no meio, exatamente. E as 2 que vão despertar, as 2 testemunhas, que elas já despertam antes dessas que dormem para despertar essas que estão dormindo, né? As testemunhas ficam acordadas. Uhum. Elas permanecendo acordadas, elas podem despertar as outras. Porque eu lembro que dessa a parábola do joio e do trigo, né? Ele é plantado ali, né? No mesmo terreno para confundir, né? Na hora da colheita, né? E eles falam, Senhor, agora nós vamos colher. Não, agora não é o momento, né? Vamos esperar mais um pouco. Então, existe mesmo um cronograma, né, do Senhor para esses acontecimentos, né? Nossa, ficou bem claro para mim. Não sei se é o Espírito Santo, mas estou entendendo. Aqui está maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Por isso a paciência. Por isso estarmos atentos, pacientes, porque é uma mistura. É o sistema religioso, mas tem gente piedosa no meio ali que precisa ter paciência. E quando tiver o tempo oportuno, os piedosos, eles vão conseguir ouvir e eles vão estar juntos aí.